Olá, a paz do Senhor. Neste domingo estudaremos a lição de número 4, com o tema Deus é Trino. A leitura bíblica em classe está no Evangelho de Mateus, capítulo 3, dos versículos 15 a 17, capítulo 28, dos versículos 19 a 20. A palavra-chave é Trindade. E vamos abordar nesta lição como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade, as heresias contra a doutrina da Trindade, o unicismo, uma heresia antiga na atualidade. Embora a palavra Trindade não esteja escrita na Bíblia, o seu conceito é evidenciado por toda a Escritura desde o início da criação, narrado no Antigo Testamento até a revelação das últimas coisas, presente no Apocalipse. Dessa forma, sabemos que essa doutrina não é irrelevante. O Novo Testamento mostra que os cristãos do período apostólico reconheciam o seu Deus como triuno, sem precisar de formulação teológica, recurso a que a Igreja mais tarde precisou recorrer para responder às ideias equivocadas sobre Deus. A Trindade é uma doutrina com sólidos fundamentos bíblicos, e mesmo sem conhecer essa terminologia, a Trindade, os cristãos do período apostólico reconheciam essa verdade. A Trindade e o monoteísmo judaico-cristão. As Escrituras ensinam que o Deus de Israel, revelado nas Escrituras dos judeus, é o mesmo Deus do Novo Testamento. Cada uma das três pessoas é chamada Deus. A mesma Bíblia que ensina a haver um só Deus e que Deus é um só. Ensina também que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. O nome Deus se aplica ao Pai sozinho, da mesma forma ao Filho e ao Espírito Santo. Cada uma das três pessoas é cada Senhor, ao Filho e ao Espírito Santo. No entanto, aplica-se à Trindade. O monoteísmo bíblico não contradiz a Trindade. Ouve: Israel, o Senhor nosso Deus, é o único Senhor. Essa é a confissão de fé no judaísmo. A palavra hebraica Echad, traduzida como único, indica uma unidade composta, é o mesmo termo usado para afirmar que marido e mulher são ambos uma só carne. O termo Echad, em Deuteronômio 6,4, indica que o monoteísmo judaico-cristão não contradiz a Trindade. Essa doutrina está aplicada desde o Antigo Testamento, pois há declarações que indicam claramente a pluralidade na unidade de Deus. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós. E o Senhor disse: eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. E não para por aí. Em Isaías 63, o Espírito Santo aparece alternadamente com Javé e com o anjo de sua face. São duas as principais heresias contra a Trindade: o unicismo e o unitarismo. Ambos são contrários à Bíblia, condenadas pelas igrejas antigas e rejeitadas pelos principais ramos do cristianismo. Nesta lição, trataremos do unicismo. O unicismo, esse movimento desde a sua origem no século III, é conhecido como monarquianismo, modalismo, patripacianismo e sabelianismo. Os principais heresiarcas representantes desse movimento foram Noeto, Praxeas e Sabélio. O unicismo não nega a deidade absoluta do Filho e nem a do Espírito Santo, mas negam a Trindade, pois confundem as pessoas. A Trindade: é possível que Deus seja ao mesmo tempo um e três? A crença de que um Deus único existe eternamente em três pessoas é conhecida como a doutrina da Trindade, e esta doutrina tem um importante papel na fé cristã. Na verdade, a doutrina da encarnação, que afirma que Jesus, como Deus, tornou-se um homem
e que ele é, portanto, plenamente divino e plenamente humano. Pressupõe essa crença. Esta última doutrina está no âmago da fé cristã. O unicismo e o unitarismo são duas das principais heresias sobre a Trindade, condenadas biblicamente. O conceito do Deus Trino e Uno acha-se somente na tradição judaica cristã. Esse conceito não surgiu mediante a especulação dos sábios deste mundo, mas através da revelação outorgada passo a passo na Palavra de Deus. Em todos os escritos dos apóstolos, a Trindade é implícita e tomada como certa. Fica claro que o Pai, o Filho e o Espírito Santo existem eternamente como três pessoas distintas, mas as Escrituras também revelam a unidade dos três membros da Deidade. As pessoas da Trindade têm vontades separadas, porém nunca conflitantes. O Pai fala ao Filho, empregando o pronome da segunda pessoa do singular. Tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Declara que veio não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Negação ao unicismo, unitarismo e triteísmo. Negamos o unicismo, sabelianistas e moderno, ou seja, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo sejam três modos de uma mesma pessoa divina. Porque está escrito que as três pessoas são distintas. Negamos também o unitarianismo, pois essa doutrina afirma que somente o Pai é Deus, negando assim a divindade do Filho e do Espírito Santo, ao passo que as Escrituras Sagradas ensinam a divindade do Filho e do Espírito Santo. Também negamos o triteísmo, ou seja, que existam três deuses separados, pois a Bíblia revela a existência de um único Deus verdadeiro. Há um só Deus e que não há outro além dele. Todavia, para nós há um só Deus. Essa doutrina monoteísta tem implicação para a salvação, e a vida eterna é esta: que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. A introdução do credo de Atanásio resume a doutrina da Trindade. Todo aquele que quer ser salvo, antes de tudo, deve professar a fé cristã, a qual é preciso que cada um guarde perfeita e inviolada, ou terá com certeza de perecer para sempre. A fé cristã é esta: que adoremos um Deus em Trindade, e Trindade em unidade. Não confundimos as pessoas, nem separamos a substância. O problema é que os unitaristas separam a substância e os unicistas confundem as pessoas, e assim creem num Deus distinto do que é apresentado pela Bíblia. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.